região metropolitana do Rio, porque o Felipe Batista está acompanhando o caso de famílias que estão denunciando o desaparecimento de corpos. Veja aí, corpos que foram enterrados no cemitério São Miguel, em São Gonçalo, simplesmente sumiram. É você, Felipe. Pois é, imagina a situação, né? Você que está assistindo a gente, de repente você enterra um ente querido que acabou falecendo e depois de um tempo descobre que essa pessoa, o corpo dessa pessoa simplesmente sumiu, desapareceu. Vai fazer exumação, não acham um corpo, depois apresentam um corpo qualquer para ver se é ou não. E as famílias ficam com essa dor, uma sensação dessa morte mais de uma vez, né? 2 vezes depois ao se deparar que a pessoa simplesmente não está mais ali, né? O corpo não está mais ali. Eu estou aqui com essas 3 pessoas. O Gilbert, que está ali na ponta, é um caso que a gente já falou há cerca de 2 meses, que teve o caso com a mãe dele, que faleceu de câncer também. Na hora da exumação, depois de 3 anos, descobriu que não estava lá no túmulo. Eu vou falar agora com a Aline. A Aline teve o filho dela assassinado, né, em 2021. Conta pra gente, Aline. Passou um certo tempo, você percebeu que o túmulo estava estranho, né? É isso? Bom dia. Bom dia. Sim. Após os 3 meses do falecimento do meu filho, eu tive aqui para pegar a numeração, porque no dia do enterro eu não tive condições para isso, para cuidar do túmulo, né? Colocar flores, mandar limpar. E eu cuidei desse túmulo durante 3 anos. E no dia da exumação, as pessoas que vinham, né, visitar também como amigas, perceberam algo estranho depois de 2 anos. E no dia da exumação do meu filho, eu fui, né, caminhando com um rapaz que ia fazer a retirada dos ossos. Eu fui para um túmulo onde eu cuidei durante 3 anos e quando cheguei lá, não era o túmulo do meu filho. Ele falou que meu filho não estava ali e me apresentou um outro túmulo onde estava com as tampas todas arriadas, quebradas, onde tinha matos saindo para fora, restos de caixão dentro do túmulo, entendeu? Aí abriram o túmulo. O caixão estava já todo quebrado, entendeu? Me apresentaram um corpo, entendeu? Aonde eu não tenho certeza se aquele corpo que estava naquela sepultura toda quebrada, toda cheia de mato dentro, se realmente era o meu filho. Porque eu cuidei durante 3 anos de um túmulo onde eles me passaram toda a numeração, tudo direitinho, onde eu cuidei e meu filho não estava ali, entendeu? E a minha sobrinha, há uns meses atrás, veio e falou para mim que havia uma brecha e quando ela olhou nessa brecha tinha um caixão novo e flores novas dentro dessa sepultura onde eu cuidava, né, que era a sepultura que era do meu filho. Então eu não tenho certeza que a sepultura que me apresentaram no dia da exumação se realmente era do meu filho, porque apenas tinha uma calça preta como a dele, né, que ele usou no dia, dentro da sepultura. Então eu não sei se realmente aquele corpo que eu exumei naquele dia, se realmente era do meu filho, porque pela sepultura que eu cuidei, há 3 anos não era. Como que eu vou ter certeza se aquela sepultura toda quebrada, cheia de mato saindo, entendeu? Porque eu tenho fotos da sepultura que eu cuidei e tenho fotos do dia da exumação. Então eu não tenho certeza se realmente o corpo que me apresentaram para a exumação, se realmente era do meu filho. Como é que você se sentiu diante disso? A gente já fica transtornada, porque perdeu um filho, só quem perde sabe a dor que é, a gente não vive mais, a gente sobrevive, né? Ainda passar por toda essa situação, esse desrespeito, porque isso é um desrespeito muito grande, entendeu? Com o familiar, é um desrespeito muito grande, é você olhar para o próximo sem amor, entendeu? Porque eu acho que mesmo uma pessoa estando morta, eu acho que a gente tem que ter respeito e amor, porque com certeza aquela pessoa que está ali era o amor da vida de alguém, entendeu? Então eu acho que agiram com desrespeito, eles aqui não agem com respeito ao próximo, entendeu? Desde a maneira, do momento que a gente chega, eles tratam a gente de qualquer forma, não dão atenção, entendeu? Falam de qualquer maneira, então eu acho que é um desrespeito muito grande. Obrigado pela sua participação, meus sentimentos. Vou falar rapidinho aqui com a Catiele também, que viveu uma situação muito parecida, né? Você perdeu sua mãe em 2021, na pandemia, teve um ataque cardíaco, quando passou o período da exumação ali, descobriu que o corpo também não estava lá, né? Recebi uma ligação do funcionário dizendo que eu não precisaria retornar ao cemitério pelo fato do corpo da minha mãe não estar mais lá. Sendo que antes de eu receber a ligação, eu estive no cemitério para fazer a exumação da minha mãe. O suposto túmulo, né, estava com carne e como que dentro de 4 meses o corpo que estava completamente inteiro dentro de um caixão se decompõe e some com a ossada. É um fato que a gente está querendo uma resposta. Ou seja, passado o tempo ali, passados esses 3 anos, o corpo que te apresentaram não era da sua mãe, né? Um corpo que tinha carne ainda, inclusive, né?
Exatamente, não era o corpo da minha mãe. E aí, e o próprio corpo que estava com carne também, né, eles tiraram do cemitério, não tá. Supostamente eles diziam que era o da minha mãe, não tá, eles não sabem dar uma resposta concreta. E não sabe dizer aonde foi, que momento que tiraram, nada, né? Não, eles não dão uma resposta, eles só falam que não sabe dizer porque o atual administrador assumiu bem depois, sendo que tudo tem um início e a gente precisa de uma resposta. Uma situação difícil, né? Você estava falando que teve um momento complicado depois da morte da sua mãe, né? E teve que reviver todos esses traumas, assim. Isso, eu faço terapia, né? No início eu fiz uma terapia intensiva, semanalmente, né? Onde eu faria 2 sessões por semana de terapia com psicanalista, psicólogo. Fui encaminhada para psiquiatra, porque isso encarretou minha vida. Eu vivi um luto extremo, que virou uma depressão pós-luto, onde isso encarretou minha vida. Pedi para ser demitida de emprego, né? Parei com a faculdade, porque eu não conseguia, eu não tinha psicológico para isso, para sobreviver, né? E isso tudo me gerou gastos, me gerou problemas que até hoje eu enfrento, medo, né? Porque agora a gente está à mercê da justiça, né? E ninguém se manifesta, o líder do prefeito disse que o prefeito não pode se manifestar porque não quer atrapalhar a investigação da Polícia Civil, sendo que, de fato, se ele se manifestar, ele não vai atrapalhar, porque ninguém está pedindo para ninguém ser acusado, até porque a gente não tem provas ainda da Polícia Civil, né? A gente só está pedindo que ele se posicione como prefeito e nos dê uma resposta digna, porque nem os pêsames, né, a gente recebeu. Estamos recebendo apoio de vários estados, países de fora e do nosso próprio estado, do nosso próprio município, a gente não está recebendo apoio nenhum. Obrigado, sinto muito pela essa situação. Imagina isso, né, Marinho? Que situação, né? Você passa por esse momento difícil, como a gente falou, e aí, de repente, vai abrir ali para fazer exumação, o corpo não tá, ou é de outra pessoa. É complicado, né? Felipe, olha, eu estou aqui impressionado. É inadmissível o que aconteceu com essas famílias. Ficaram 3 anos cuidando de túmulos e, de repente, descobrem que estavam ali cuidando de um túmulo onde o corpo do ente querido não estava lá. O corpo estava em outro lugar. Aí, mas está naquele túmulo ali. Aí vai abrir, também não está lá. Olha, eu queria entender uma coisa aí. Essas pessoas, então, estão sofrendo demais. É um luto dobrado. É um luto dobrado. Eu quero saber uma coisa, Felipe. Pergunta, por favor, porque essa senhora falou aí que deram como desculpa que trocou o administrador do cemitério e o administrador não sabe o que aconteceu aí durante esse período. Mas não tem computador, não tem livro de ocorrência, não tem registro nenhum sobre o que foi feito nesses túmulos. O que as pessoas falam na hora em que vão cobrar uma resposta aí? Pois é, ao que nos parece, vou até perguntar aqui para eles, ao que nos parece, Marinho, há uma desorganização muito grande, né? E me parece ter falta de espaço, para dizer muito friamente, porque parece que vão remanejando os corpos de um lugar para o outro, né? Para liberar espaço, inclusive exumando antes da hora, né? Pela regra, ali são 3 anos, né, que as famílias têm que esperar, e aí obrigatoriamente tem que retirar o corpo, caso não seja, né, ali uma sepultura permanente. Então, mesmo antes disso, vão retirando e colocando outras pessoas no lugar, e a gente não sabe o que fazem com os outros corpos, né? E aí, como uma ossada, né, como é que você vai comprovar? Vai precisar mandar para o exame, para o DNA? Não vai, né? Sobre a organização daqui, vocês percebem o que, assim? Tem um sistema no computador? É uma coisa organizada? Como é que é? Sempre que eu vim aqui, eles olharam no livro. Eu nunca vi eles olhando no computador, em sistema, porque geralmente é mais fácil, né? Colocar num sistema, mas sempre é procurado num livro. Sempre nesse livro, entendeu? Você ali, num determinado momento, nem sabia exatamente qual que era, né? Eles ali que... E nem acharam o nome do seu filho também, né? Quando a minha sobrinha veio visitar o túmulo dele, que percebeu que estava aberto com um caixão novo e tinha uma coroa nova em cima desse caixão e dava para ver porque estava meio aberta, eu vim aí na direção, cheguei aqui, né, novamente, assim, como quem não quer nada, perguntando sobre a sepultura, né, do meu filho. Eu perguntou o nome, eu falei, o dia do sepultamento, falei o horário, tudo certinho. Ela falou para mim assim, para eu informar isso, a senhora tem que trazer o atestado de óbito. Na primeira vez que eu vim, ela me deu, olhou no livro e me passou normalmente, olha, ele está no túmulo tal, na quadra tal, na sepultura tal. Eu fui, pelo que ela falou, que ela olhou no livro. A segunda vez que eu vim, após 2 anos, quando a minha sobrinha viu essa brecha,
ela falou para mim que para eu ter informações eu tinha que trazer o atestado de óbito, entendeu? Ela procurou no livro e não encontrou. Lamento muito por essa situação, obrigado pela participação de vocês, nossos sentimentos. Bom, Marinho, complicado, né? A gente já procurou a prefeitura, então, de São Gonçalo, e a gente está esperando um posicionamento, lembrando que todas essas pessoas registraram esse crime, porque é um crime, né? Sumir com o corpo, na Polícia Civil, que também está investigando o caso. Exatamente, é crime. E olha, essa justificativa que deram para ela aí é completamente irregular. Quer dizer que você quer saber, por exemplo, você chega num cemitério, você quer saber onde é que está tal pessoa, o corpo de tal pessoa enterrado, você tem que levar o atestado de óbito para saber onde é que é o túmulo. Isso não existe. Isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa, é o que parece que deram uma desculpa para ela, para, enfim, tentar se eximir de alguma cobrança. É inadmissível, essas pessoas estão sofrendo o luto dobrado. Você imagina isso? Você perde um ente querido. Essa senhora perdeu o filho assassinado. Durante 3 anos, ela visitou um túmulo no cemitério, cemitério São Miguel, em São Gonçalo, visitou o túmulo, levou flores. E na hora de exumar o corpo, passados os 3 anos, que é o que determina, ela descobre que o corpo do filho não estava lá. Cadê o corpo do filho dessa senhora? Aliás, onde estão os corpos dos entes queridos dessas pessoas que estão aí com o Felipe Batista? A Polícia Civil está investigando, estamos aguardando um posicionamento da Prefeitura de São Gonçalo. E o mais impressionante, além de tudo isso que você está acompanhando aqui, não é a primeira vez, hein? Não é a primeira vez que isso acontece nesse cemitério, num espaço de poucos meses.